Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero comentar a respeito de um comportamento que não é tão comum no OpenShift, mas que quando acontece ele pode complicar bastante a vida da gente. Eu estou falando do status de terminating eterno, quando nós tentamos apagar um recurso no OpenShift e ele fica com esse status de terminating e nunca se encerra. Aqui, por exemplo, eu tenho uma namespace chamada developer devspaces, que eu deletei ela e ela está com esse status de terminating já há algumas horas. Quando isso acontece, a primeira ação que nós podemos fazer para resolver é, através da linha de comando, através do comando OC, forçar a exclusão do recurso, acrescentando dois parâmetros na linha de comando, que é o menos menos force e o menos menos grace period igual a zero. Infelizmente, em algumas situações, esse comando ele não vai funcionar, como foi o caso aqui desse exemplo. Esse aqui é um exemplo real. Percebam que após a execução do comando, o comando ele está esperando uma resposta do OpenShift já há algum tempo e essa resposta não vai vir. Então, a namespace continua com o status de terminated. A documentação do OpenShift não menciona outras formas de forçar a exclusão de recursos, como por exemplo, no nosso caso, a namespace. Ela se limita a fazer uma breve menção apenas dos parâmetros force e do grace period. Porém, quando nós olhamos para o blog da Red Hat, nós pesquisamos sobre esse tema, nós vamos nos deparar com um artigo bem interessante que trata justamente da exclusão de namespaces que estão travadas com o status de terminated. E é esse o procedimento que eu vou estar executando agora para forçar a exclusão, a deleção da minha namespace. O primeiro passo, então, desse procedimento é justamente exportar as definições da namespace para um arquivo temporário. Aqui eu estou fazendo um export e estou usando o formato JSON. Após exportado o arquivo, eu vou editar ele utilizando algum editor de textos. Aqui eu vou usar o VS Code. Dentro do arquivo, eu vou procurar essa propriedade chamada spec e dentro dela eu vou localizar finalizers. E aí o que eu tenho que fazer é apagar todo o conteúdo que tem dentro dessa propriedade, deixando apenas os colchetes. Então agora eu vou salvar. E agora eu vou iniciar o proxy do API Server do OpenShift. Assim que o proxy startar, eu não posso mais fechar esse terminal e nem usar ele. Então, eu vou abrir um outro terminal. Melhor, eu vou dividir a tela aqui. Para finalizar, eu vou executar uma API do OpenShift chamada Finalizing. Nesta API, eu vou estar passando o arquivo que nós acabamos de editar como parâmetro. Então, eu vou executar ela aqui. E agora, se eu voltar à namespace do OpenShift, a minha namespace já vai ter desaparecido. Ela foi finalizada com sucesso. Este procedimento ele vai funcionar na maioria dos casos porque o status de terminating que não se resolve é um sintoma geralmente de finalizadores em um ou mais recursos que não puderam ser limpos por seus controladores. Dito tudo isso, é muito importante para quem trabalha com OpenShift entender esse conceito dos finalizadores. Então, eu vou deixar aqui como sugestão de leitura a documentação do Kubernetes que trata sobre finalizers. Então, é uma leitura bem interessante que vai nos aprofundar neste conceito. O OpenShift é um produto que possui uma vasta documentação. Aqui na página de documentos do OpenShift, se nós procurarmos por API, nós vamos achar aqui um bloco chamado API Reference, que vai ter todas as
APIs que nós podemos estar utilizando para trabalhar com o OpenShift. A nível de curiosidade, essa API que nós utilizamos neste procedimento de hoje, ela está localizada aqui nesse documento chamado Metadata APIs. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O que eu tinha para mostrar hoje, era isso. Eu espero que essa dica possa ser muito útil para vocês. Até uma próxima.